Você que é pai hoje, você que é mãe hoje, tem filhos que são crianças, declare as promessas de Deus sobre os teus filhos. É o que eu faço hoje. Eu voltei de viagem ontem à noite e eu já botei a mão na cabeça dos meus filhos ontem mesmo, na hora de oração, antes de ir para a cama. Eu estou declarando os propósitos de Deus na vida deles. Eu fui aquela pessoa que minha mãe toda noite impunha as mãos na minha cabeça, ela declarava os propósitos de Deus sobre a minha vida. Ela falava assim, você e tua irmã, vocês vão servir o Senhor. Ela declarava profeticamente aquilo. Sabe por quê? As tuas palavras têm poder. As tuas palavras, elas formam realidades. Sejam essas realidades negativas ou positivas. Entenda que a palavra na ponta da língua, como lá em Provérbios diz, tem o poder da morte ou da vida. Presta atenção como você declara vida para os teus filhos, como você declara vida para tua esposa, para o teu marido, para o teu namorado, para o teu amigo, para tua amiga, para o teu colega, para o teu irmão, para tua irmã. Aonde você começa a declarar as tuas palavras, elas formam realidades. E as palavras que minha mãe declarava sobre minha vida começou a formar realidades dentro de mim. Agora, quais eram essas realidades? Eu vou te explicar o conjunto da obra que vai fazer você também se identificar comigo, porque eu comecei então a sonhar. Eu, como uma criança, minha mãe falava assim para mim, olha, eu lembro que minha mãe muitas vezes ela me levava para a escola e uma das últimas coisas que ela falava antes de eu sair do carro, ela apontava para mim e falava assim, você é o líder e você vai mudar o mundo. Eu tinha, 8 anos, 9 anos, 10 anos de idade, e eu escutava da minha mãe, você é líder e você vai mudar o mundo. Agora, eu não acreditava naquilo, mas de tanto ficar escutando, eu comecei a acreditar. Eu comecei a acreditar que eu realmente tinha que fazer uma coisa muito especial no mundo, que eu tinha uma missão incrível nesse mundo. Eu comecei a entender que eu poderia, de fato, mudar o mundo. E até hoje eu acredito nisso. Hoje, de fato, eu acredito que eu consigo mudar o mundo. E eu quero que você acredite que você consegue também mudar o mundo. Deus te criou para um tempo como este, para você mudar o mundo. Então as palavras que você se submete a escutar vão formar realidades dentro de você. Agora, eu tinha dentro de mim, sabe esse negócio, eu vou fazer algo que é relevante, eu vou fazer algo que vai levar transformação, eu vou influenciar o mundo como Jesus influenciou o mundo, eu sou chamado para mudar o meu mundo, eu sou chamado para uma revolução. Quantos de vocês carregam essa paixão dentro de você? Eu quero mudar alguma coisa, seja o meu mundo, o globo, seja o meu mundo, a América do Sul, seja o meu mundo, o Brasil, seja o meu mundo, São Paulo, seja o meu mundo, meus vizinhos, seja o meu mundo, a minha casa. Quantos que carregam essa convicção? Eu sou chamado para mudar o mundo. Agora, para pensar, eu tenho inseguranças de um lado, eu tenho timidez de um lado, eu tenho traumas e medos de um lado, e também eu tenho paixão do outro lado. Eu tenho uma convicção que eu vou mudar o mundo. Eu tenho uma convicção que eu nasci para um tempo como este. As palavras de Mordecai para Esther em Esther capítulo 4. Não se esqueça que você nasceu para um tempo como este. Eu tinha dentro de mim as palavras de Jeremias 29:11. Eu sei bem os planos que eu tenho para você. São planos de te prosperar, de te dar um futuro, de te dar paz. Então, como é que você faz? Porque agora você tem um conflito. Você fala assim, eu quero fazer diferença, mas eu tenho medo. Eu vou fazer algo grande, mas e se eu fracassar? Eu sou a resposta desse problema, mas eu não tenho certeza se eu vou ter êxito. Você tem um conflito dentro de você. E aí que entra o processo. O processo de você saber renovar tua mente, o processo de você saber lidar com o desenvolvimento da tua liderança. Não se contente apenas com a tua liderança em formato de semente. Você vai ter que abraçar o processo. Foi justamente isso que eu comecei a entender. Porque eu via que, sabe, essa paixão que eu tinha de fazer a diferença, eu falava, mas por que então eu tô tendo tanto problema na escola? Eu tinha tanto problema para passar de ano, todo ano eu tive problema em passar de ano. Mas eu falava assim, mas eu sei que eu não sou burro, Deus. Eu sei que o Senhor me deu ideias aqui. Eu sei que na minha cabeça tem coisas que realmente o Senhor pôs, eu não sou burro. Eles estão falando que eu tenho problema disso, que eu não consigo estudar isso, que eu não consigo aprender a matéria. São aqueles conflitos. Eu lembro que eu tinha problema com qualquer autoridade, era masculina, professor. Eu fui pregar há uns anos atrás na escola onde eu me formei. É uma escola cristã. Eu fui pregar nessa escola, eles me convidaram. E quando eu fui lá, eu lembro uma vez, alguns anos atrás, o meu professor de geografia, que até hoje está lá, e é um baita homem de Deus, ele também é pastor, além de ser professor de geografia. Ele veio para mim e falou assim, Theo, você lembra que na 8ª eu fui teu professor de geografia? Depois que eu ministrei, preguei a palavra, cara, eu lembro, professor. Ele falou assim, você sabia que você foi um dos meus piores alunos?
um dos mais difíceis. Eu falei, sério? Sim. Você me xingou naquela uma época lá? Eu falei, cara, eu nem lembro, cara. Ele falou assim, e hoje o que eu vejo Deus fazer na tua vida é o maior testemunho que eu posso ver, é aquilo que Deus está fazendo na tua vida, porque eu sei quem você é. Então o que eu tô querendo dizer para você? Que não é um mar de rosas. Que minha mãe teve que algumas vezes ir para a diretoria implorar, não expulse o meu filho dessa escola. Que eu fui para os Estados Unidos fazer faculdade numa bolsa de estudos e eu fui perdendo a bolsa porque eu tive uma briga na segunda semana com o técnico de futebol. E eu fui expulso do time. Que eu tive problema também com a lei, mesmo eu sendo uma pessoa que queria cumprir o propósito de Deus. E o meu pastor nos Estados Unidos teve que botar advogado para me ajudar a sair dessas encrencas que eu tive com a lei. Então eu tô falando para você de um ser humano que nem você é, que tem sonhos e tem segurança. E com isso tem conflitos. Eu tenho conflitos também. Mas esse processo, quando você fala assim, Jesus, olha como eu sou, será que o Senhor conseguiu me usar? Por isso que eu tenho tanto consolo quando eu leio a história do rei Davi. E quando eu leio aquilo que Deus fez na vida do rei Davi, que cometeu tanta atrocidade, mas ao mesmo tempo com o coração tão disposto, dizendo, Deus, faz em mim, cria em mim um coração puro, Salmos 24, e vê se há em mim, sonda-me, ó Deus. Quantos salmos ele fala, ó, sonda os meus caminhos, sonda as minhas intenções. Eu quero acertar, mas eu não acerto. Eu quero fazer a diferença para o Senhor, mas às vezes eu faço errado. Deus, eu quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. Eu quero fazer a diferença, mas eu não sei se eu consigo. Esses conflitos é natural. Eu quero que você ponha, sabe, toda acusação de lado, a culpa de lado. Entende? Isso é natural. Mas você não pode parar no conflito. Você tem que seguir adiante. E você tem que melhorar. Eu lembro que tinha uma época que eu estava errando tanto com um professor meu, falhava tanto com um professor meu, professor de matemática também no ensino médio. E uma vez eu falava assim para ele assim, desculpa, professor. Ô, Theo, fica quieto aí. Desculpa, professor. Chegou atrasado. Tô atrasado. Desculpa, professor. Bombei na prova. Desculpa, professor. Ele falou assim, seguinte, para de pedir desculpa e só melhora. Aquilo lá me marcou. Talvez não seria a melhor coisa pra você falar para alguém que tá pedindo desculpa para você. Mas aquilo lá me marcou. Eu falei, cara, eu fiquei viciado em ficar só desculpa. Então deixa eu te falar uma coisa, para de dar desculpa para você, melhora. Você tem conflito? Que bom, você é um ser humano. Você tem sonho? Que bom, você é um ser humano que Deus pôs os sonhos dentro de você. Você tem medo, você tem timidez? Que bom, você é um ser humano que vive no mundo caído, no mundo falido. Somos suscetíveis a isso. Para de dar desculpa ou pedir desculpa e melhora. Nessa minha jornada, eu lembro que quando eu me formei no ensino médio, eu falei, eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos. E com a minha rebeldia, com aquela coisa doida que não sabia o que era, que eu ainda não tinha sido completamente curado das minhas feridas de paternidade, eu lembro que eu fui me distanciando de Deus, e o Senhor me resgatou de uma maneira sobrenatural, e eu conto isso no meu testemunho, não vou entrar aqui nos detalhes, mas eu acabei interrompendo meus estudos para ter um tempo para ser treinado como missionário. Falei, cara, eu quero fazer missões, eu tive um encontro com Jesus, primeiro amor, quero fazer isso pro resto da minha vida, não quero ficar, para mim não importa mais nada, eu quero ficar fazendo só isso. E eu lembro que chegou depois de 3 anos fazendo missões, na verdade 2 anos e alguns meses, falei, Deus, eu tô com um anseio pelo sobrenatural, eu preciso do sobrenatural. E o Senhor, de uma maneira miraculosa, ele me conectou com o meu pai na fé. Eu tinha 23 anos na época. Ele é um profeta da África, de Gana, o nome dele é Dr. Kingsley Fletcher, e esse cara, ele falou assim, vem pra mim, vem aqui onde eu tô morando, eu vou conseguir uma posição para você estar trabalhando aqui na igreja, você vai ser pastor de jovens aqui, e eu vou te discipular, e eu vou te treinar, e eu vou te formar para você ser um ministro do evangelho. E eu fui, o Senhor confirmou, eu fui. Eu larguei tudo que eu estava fazendo e fui embora. E algumas pessoas não entenderam nada do que eu estava fazendo. E deixa eu te falar uma coisa, outro parênteses aqui, você não vai conseguir cumprir a vontade de Deus na tua vida sendo uma unanimidade para todos. É impossível você cumprir o propósito de Deus na tua vida sem ofender alguns. Não é que você tem que sair ofendendo as pessoas, mas algumas pessoas vão ficar ofendidas pela tua convicção. Isso é normal. Estenda a graça e segue o jogo. Então, nesse processo, eu fui. E quando eu fui com ele, eu lembro que uma das coisas que ele falou comigo, eu nunca esqueço, uma das primeiras conversas, ele falou comigo, o que você quer? E eu falei assim para ele, eu quero ser um homem de Deus. Ele falou assim, você vai se tornar um homem de Deus. Você vai se tornar um homem de Deus.
Falei, amém. O que eu preciso fazer? Ele falou assim, ó, para você ser um homem de Deus, o primeiro passo é você ser homem. Você tem que gostar de produzir, você tem que ser um homem da tua palavra, você tem que ter responsabilidade, você vai frutificar no pequeno e, eventualmente, enquanto você cresce na tua hombridade, você vai se encontrar um dia como um homem de Deus. Hoje eu ainda creio que estou nesse processo, onde estou crescendo na minha hombridade. O que significa isso? Para você que é mulher, isso não te isenta desse processo. Você precisa ser, para ser uma mulher de Deus, você primeiramente precisa ser uma mulher. E isso vale para você também. Então, essas qualidades, daquilo que Deus nos chamou para ser, homem e mulher no jardim, era para fazer o quê? Ser um povo que era industrioso, se é que existe essa palavra, que quer produzir algo. É um povo que quer frutificar. Você precisa primeiramente ser fiel aonde você está, frutificar onde você está, e aquilo vai te levando para outros patamares, outros passos.